Você já se perguntou o porquê que a opinião das pessoas que estão à sua volta é tão importante? Por que que você guia as suas decisões com base nessas opiniões? Ou deixou de tomar alguma decisão de seguir algum caminho que você gostaria por conta dessas opiniões? E o que eu estou falando aqui não é questão de vaidade, é uma questão de sobrevivência social, digamos assim. E eu sei muito como que é essa situação, como que é esse sentimento, por eu ter passado anos da minha vida me importando com a opinião dos outros, achando que isso ia afetar na forma como eu era visto para com a sociedade, como eu seria amado, como eu seria respeitado. Uma das coisas que eu comecei a fazer, que era algo que há muito tempo eu já queria, para quem é mais antigo aqui nesse canal, sabe que eu já fazia outros conteúdos, inclusive tem vários vídeos aí, só que eles estão privados e eu decidi reestruturar os meus valores, a minha vida, para estar aqui compartilhando com você o melhor dela. Claro, se você é novo aqui, se inscreva no canal. Meu nome é Rômulo Vitor e aqui eu converso sobre a tríade do sucesso: desenvolvimento pessoal, relacionamentos e finanças. Se você gostar do vídeo, já deixa o seu like. Lembre-se, não esqueça de comentar. Eu gosto bastante dessa interação aqui com vocês, mas vamos lá. Por que que a gente se preocupa tanto com a opinião dos outros? E isso acaba, que eu já li em alguns livros, claro, que nós, seres humanos, somos baseados na sociedade. Nós somos sociáveis. Faz parte da nossa essência querer que as pessoas gostem de nós, para que a gente seja inserido e respeitado naquele ciclo social. E é claro que essa preocupação ela afeta várias áreas que temos, como trabalho, relacionamentos, até a forma da gente se vestir, do que a gente fala, toda essa importância que damos às opiniões alheias ou até de pessoas mais próximas e desse grupo que queremos pertencer, são muito influentes na nossa vida. Me fala aqui, quantas vezes você já tomou uma decisão pensando no que os outros iriam pensar e não no que realmente você gostaria que fosse ou que você queria? E é claro, não tem hipocrisia, porque existe o lado positivo disso e existe o lado negativo. Vamos para o lado positivo. Se importar com a opinião de outras pessoas pode ser saudável sim, em alguns contextos. Você pode reconhecer alguns limites, você melhora a sua comunicação, você pode se vestir melhor, com base naquele grupo social no qual você interage e que você ouve essas opiniões. Isso pode ser algo realmente bom. Mas o lado negativo vem muito forte quando você molda os seus comportamentos para as opiniões das pessoas e não levando em consideração os seus valores, interesses, sonhos e desejos. Esse é o lado negativo, porque você coloca a opinião dos outros acima de tudo. E eu estou falando aqui com você, como eu sempre venho falando, que estamos em constante crescimento, que estamos, e quando eu digo estamos, sim, eu me incluo nisso, porque recentemente eu vivi muito tempo da minha vida assim, até que em tratamentos psicológicos, por isso que eu falo o quão é importante você ter um acompanhamento psicológico, faça isso, procure o mais rápido possível, porque você consegue entender melhor a sua versão, consegue entender melhor quem você é, quem você gostaria de ser e quais atitudes você deveria tomar hoje para você ser aquela pessoa do futuro. Então, eu me incluo nisso porque diversas vezes, por diversos anos da minha vida, eu me importei tanto com opiniões e assim, quando eu falo opiniões, você pode estar pensando, ué, mas eu não tenho tantas pessoas opinando, eu tenho uma, duas pessoas. Sim, tinham duas pessoas na minha vida que eu considerava tão importante a opinião delas, que não importava o que os outros falassem ao meu redor, a opinião delas é que valia. Se eu fizesse uma coisa e a opinião dessa pessoa fosse contra o que eu estava fazendo, na hora isso daqui sumia. Eu desistia, eu parava, eu ia para outro caminho. E geralmente o caminho que essa pessoa opinava e falava que seria o melhor para mim. Isso aconteceu por anos e anos na minha vida, até eu falar, olha, esse aqui são os meus valores, esse aqui é o meu limite, é isso que eu quero fazer, é esse Rômulo Vitor que eu quero me tornar, eu sou assim, ponto final, muito obrigado pela sua opinião. Aceito a sua opinião é válida, mas não vou segui-la. Até porque as pessoas não vão deixar de opinar na sua vida. As pessoas não vão deixar de falar. E como que a gente faz
para apaziguar, para dar uma melhorada, para dar uma relaxada com relação a essa preocupação excessiva com relação ao que essas pessoas falam da gente. Entenda a origem do seu medo. Entenda por que aquela opinião te afeta tanto. E muitas vezes isso está ligado com uma rejeição social ou com uma insegurança que você tem. Então, dê essa avaliada, entenda profundamente o porquê realmente aquilo afeta você. Lembra quando eu falei sobre aceitar a opinião? E aqui vai um segundo questionamento. Você precisa diferenciar críticas e opiniões construtivas de críticas negativas, críticas vazias. Digamos assim, vamos tentar não colocar como positivo ou negativo, vamos avaliar como uma coisa que realmente tem importância e uma coisa que não tem tanta relevância assim, porque você tem que entender que as opiniões elas têm sim um peso, só que elas não merecem o mesmo. Existem críticas e opiniões vazias que você coloca o peso um pouco menor nela, que foi isso que eu comecei a fazer. Por isso que eu estou aqui indicando que você faça isso. Uma coisa muito importante. Lembre-se, você não pode agradar a todo mundo. As pessoas mais extraordinárias do mundo, ela não agrada todo mundo. Essas pessoas têm outras que criticam, que não gostam do tipo de atitude. Você não pode agradar todo mundo e tá tudo bem. Você precisa se agradar, você precisa ter os seus valores e os seus limites. E andar páreo a eles, andar com eles. E aí a gente vem ao quarto passo. Crie a sua identidade. Seja você mesmo, se conheça, construa essa identidade interna em você. Quanto mais a gente se conhece e confia em si, menos essas opiniões abalam a gente, porque elas são opiniões. Você e só você sabe a verdade que passa com você no seu cotidiano e no seu ambiente. Eu já disse muitas vezes que a dor ela é imensurável para cada pessoa. Cada pessoa, com base nos seus valores, com base na sua convivência, com base no seu passado, lembrando, não viva no seu passado, tá? O passado é como se fosse o seu professor. Ele te ensinou, muito obrigado, valeu, não vou cometer os mesmos erros. Mas com base nesse passado, você entende os seus limites, você entende quem você é, o que você não vai aceitar mais. E isso inclui com as opiniões, porque as opiniões, as pessoas, elas pensam e opinam com base no passado delas, com base nas decisões delas, com base no cotidiano delas, no ambiente dela e não no seu. É muito fácil virar para você e falar assim, não sai do seu emprego que você tá aí. Não, mas você tá recebendo um salário, 2, 3 salários mínimos, 10 salários mínimos e você está infeliz. É muito fácil eu aqui do outro lado falar para você desistir, chutar o balde. Não. O que eu indico para você é você reavaliar, é você entender e colocar na balança o que é positivo e o que é negativo para que você tome decisões. A minha opinião é essa, é você reavaliar e não dizer o que você tem que fazer, que é o que muitas pessoas fazem, com base no que elas viveram, com base nos princípios delas, com base nos valores delas. Mas espera aí, e o seu valor? E a sua identidade? E muitas das coisas hoje, com a atualidade, com as redes sociais, a gente fica com medo da exposição, que isso me afetou durante muito tempo, me afetou mesmo, numa questão de várias vezes eu postar conteúdo e apagar, eu postar conteúdo e privar por conta do que as pessoas falavam. E quando eu digo pessoas, não são nem opiniões de pessoas que eu não conhecia. O que mais me afetava era a opinião de pessoas próximas, era a opinião de pessoas que estavam ao meu lado. Que pessoas que teoricamente queriam o meu bem. Então isso leva a gente ao quinto passo. Vai desapegando. Aos poucos você vai desapegando. Não precisa ser tudo de uma vez. Vai seguindo os passos, que nem eu falei e sempre falo em nossas conversas. Pega um caderninho, esclareça, escreva o que você sente. É muito bom você escrever e clarear suas ideias. Eu falo caderninho porque eu gosto ainda de escrever a caneta, papel, mas se você quiser digitar, escrever no celular, no seu bloco de notas, faça isso. Tire da sua cabeça esses pensamentos, porque quando você tira, você consegue alinhar e raciocinar sobre eles. E gradualmente, você ouve a opinião, não leva em consideração, e eu sei que é muito difícil, tá? É muito difícil. Eu tô falando aqui porque eu já passei pela situação, já consegui me curar desse tipo de pensamento, desse tipo de peso que eu deixava ser tão importante. Eu já consegui identificar e entender que isso daí, quem faz que seja
pesado essa opinião, que essa opinião seja algo agressivo, quem faz isso, que tem um peso tão forte, somos nós mesmos. Então, quando eu parei para analisar e falar, mas espera aí, isso é só a opinião da pessoa. Quando eu tive uma internação, anos atrás, em uma clínica psiquiátrica, quando eu passei mais de 60 dias sem ninguém lá, o mundo para mim acabou naquele momento. É como, que nem eu falei, eu cheguei ao fundo do poço, e naquele momento eu identifiquei, mas espera aí, e a opinião do pessoal? E o pessoal que falou que eu deveria continuar trabalhando no que eu estava trabalhando, eu acabei surtando. Pesos e medidas são diferentes para cada pessoa. Então, quando eu coloquei isso em prática gradualmente, não foi de uma vez, foi gradualmente, eu fui colocando ali e fui entendendo, e hoje eu entendo que a minha opinião é o que basta. Mas eu sei que é natural você se importar com a opinião das pessoas. Além do mais, foi algo que eu iniciei nossa conversa. Nós somos seres humanos sociáveis. Nós estamos em meio a uma sociedade no qual nós queremos participar. Nós queremos estar inserido nela. Mas você tem que entender que não é porque você está inserido nessa sociedade, nesse grupo social, que todas as suas escolhas precisam se basear nisso. Não, você tem seus valores. Mesmo que a gente vive em uma sociedade, em um grupo específico, cada indivíduo desse grupo específico tem os seus valores. Alguns valores vão se alinhar, com certeza, mas as pessoas são diferentes. Não necessariamente todos os valores seus são iguais de outra pessoa. Não. Então reflita. Qual opinião você está colocando como prioridade? E qual opinião que você não deveria estar se importando tanto? Deixa aqui nos seus comentários. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Muito obrigado por essa conversa e lembre-se, é importante dar o primeiro passo.